Saudações investidores, bem-vindos a Investidor Moderno. Eu sou Pablo Granier, trader especialista em criptoativos. Agora o Bitcoin cotado a 10.726 dólares. E hoje meu objetivo vai ser fazer uma atualização técnica e de sentimento um pouco mais rápida para você. Vou começar aqui do TradingView no 4 horas e vou chegar até tempos gráficos menores para te mostrar em cada um desses tempos gráficos possíveis padrões gráficos importantes, além de suportes e resistências. Enxergo que o Bitcoin está formando alguns padrões bem claros e o rompimento desses padrões deve definir a tendência para os próximos dias e para as próximas horas. Então, vou começar aqui no TradingView, no Bitcoin, mas também hoje quero falar um pouquinho do S&P, que teve uma recuperação significativa hoje e tá para se definir para voltar para uma tendência de alta. Também quero fazer uma análise de sentimento completa, já que a gente tem constatações interessantes no Order Book, no Long Short Ratio, no Cumulative Volume Delta, no Open Interest e nas liquidações. Também quero mostrar para vocês onde as instituições estão posicionadas e por que esses posicionamentos estão mostrando uma confluência muito grande com os pontos importantes que a gente vai estudar aqui na análise técnica. Então vamos lá, investidores. Vou começar aqui do 4 horas e a primeira constatação do vídeo de hoje é que eu estou mudando o local que eu vou fazer as análises do Bitcoin, tá? As minhas últimas análises eram feitas na BitMEX e a partir de agora eu vou começar a fazer na Binance Futures. Além dos problemas envolvendo aí a BitMEX, eu estou fazendo isso porque o volume da Binance Futures já superou e muito a da BitMEX e é o principal volume do criptomercado há algum tempo. Então eu acho que já faz sentido a gente mudar as nossas análises para a Binance Futures, já que nesse momento, apesar de eu acreditar que a maior parte da manipulação e os grandes players estão na BitMEX, eu acho que para a gente fazer a nossa análise técnica, começa a fazer mais sentido a gente olhar a Binance Futures, tá bom? Então não estranhe, a partir desse momento eu vou usar BTC USDT PERP, que é o da Binance Futures, beleza? Então eu começo aqui do 4 horas para mostrar para vocês o primeiro padrão gráfico que eu enxergo aqui, que para mim tá bem claro, tá? Eu enxergo que a gente está formando um triângulo simétrico aqui no 4 horas. E para onde romper esse triângulo simétrico, eu espero que o preço defina a tendência, tá? A gente pode traçar daqui ou pode inclusive traçar lá do fundo esta linha de tendência aqui que é bem significativa, ok? Então, esse nosso triângulo aqui, ele tem uma maior probabilidade, ligeira maior probabilidade de romper para baixo. Por quê? Porque a gente está vindo de uma pernada de baixa, de uma tendência de baixa, ok? Mas eu enxergo muito claramente que o ponto de controle, o ponto principal desse triângulo é justamente onde a gente está brigando agora, bem próximo aqui dos 10.720, 10.700 e pouco. O preço se manter acima desses 10.700 é extremamente positivo para ele, assim como se ele se manter abaixo é negativo, tá? Quando a gente chegar mais próximo, a gente vai traçar outro padrãozinho aqui que está um pouco perigoso, mas ainda falando aqui do 4 horas, eu enxergo que se o preço conseguir romper essas resistências aqui deste triângulo, essa linha de tendência e esses topinhos que ele deixou ali próximo dos 11 mil dólares, a gente tem uma boa probabilidade do preço, no mínimo, ir testar a região dos 11.200, que é uma região também significativa, né? É a região do antigo topo, 0,618 deste Fibonacci aqui, e, sem dúvidas, rompendo os 11 mil dólares, eu já começo a ficar bem mais otimista no Bitcoin. Rompendo os 11.200, então nem se fala, tá? Então, essas são as duas principais resistências que eu vejo no 4 horas aqui para o Bitcoin. Em relação a suportes, eu enxergo que enquanto a gente estiver acima dessa região que a gente deixou, desse falso rompimento que a gente teve ali nos 10.400, eu acho que a situação para o Bitcoin aqui não é preocupante, tá? Eu acho que a gente, nesse momento, apesar de estar numa tendência de baixa, enquanto o preço conseguir se manter acima desse suporte aqui, a gente tende a não conseguir ter um movimento tão forte lá para baixo, ok? Esse é um suporte importante e é um suporte que, assim, não gostaria que o preço perdesse. Se perder, eu imagino o Bitcoin indo testar o fundo, tá? E aí eu realmente não vejo a gente parando nesse fundo dos 10 mil dólares, não. Eu vou ficar mais de olho ali, abaixo dos 10 mil dólares, a partir ali dos 9.950, 9.800, é uma zona onde eu acredito que existe uma demanda interessante para o preço. Lembrem-se, eu continuo acreditando que o principal suporte e as principais oportunidades de compra estarão abaixo dos 9.800, tá bom?
Então, nesse momento aqui, no 4 horas, o que eu vejo? Eu vejo que a gente ainda está numa tendência de baixa, a gente está num triângulo com maior probabilidade de romper para baixo, mas eu não quero fechar os olhos desse possível rompimento para cima, né? Porque se romper para cima aqui, eu não vou me posicionar no longo prazo no Bitcoin, mas eu vou fazer trades a favor dessa tendência de alta que a gente pode assumir a partir daqui, beleza? Continuando aqui e abaixando um pouco o tempo gráfico por 1 hora. Numa hora, eu acho que já fica um pouco mais claro esse nosso padrãozinho que a gente está formando aqui. Isso pra mim tá com muita cara de uma bandeira, tá? Padrão de continuação da baixa aqui. A gente inclusive já testou e já rompeu essa região do 0,618, tá? Inclusive estamos testando ela de novo. Pra mim, como eu disse no último vídeo, essa região dos 10.750 é uma região de extrema importância, tá? Então, se o preço não conseguir demonstrar força e se manter aqui acima, é um sinal de fraqueza, é um sinal que a gente pode romper essa bandeira para baixo e a partir daqui ir lá testar o fundo dos 10.400, se não segurar só abaixo dos 10 mil dólares, tá bom? Então, eu vejo assim que o Bitcoin, sem dúvidas, cara, está demonstrando uma força interessante e agora está no ponto de decisão. Ele está no ponto que se ele tiver um rompimento forte aqui, ó, ele vai ter uma boa probabilidade de continuar essa alta. Então, as próximas horas são muito importantes, a gente está brigando pelo ponto de controle 0,618 neste momento, beleza? E no curto prazo aqui, o que eu enxergo então? Eu enxergo que, sem dúvida, a gente deixou um topo importante aqui nos 10.770, tá? Rompendo ele e se mantendo acima é um sinal muito positivo, assim como se a gente perder esse suporte para baixo e essa linha de tendência dos 10.650 é um sinal para mim que a correção vai voltar a acontecer, beleza? Por que eu acho que a nossa maior probabilidade continua sendo a gente acabar a cair? O volume, né, caras? Reparem que os volumes de compra aqui, eles não estão se demonstrando uma reversão de tendência, na minha opinião, tá? E muito dessa alta, pra mim, tem a ver com essa recuperação de hoje no S&P. Vale destacar que o Bitcoin, no final de semana, estava recuperando também, e hoje o S&P ajudou ainda mais, né? E nesse momento o S&P para mim ainda não reverteu a tendência de baixa no 4 horas, mas como vocês podem ver, está quase, né? A gente está saindo da nossa nuvem de Shimoku aqui e a gente teria que romper esses 3 topos que a gente deixou nessa região dos 3.420 aqui, tô nos futuros, tá? Se romper essa região, para mim é reversão de tendência de baixa aqui para uma tendência de alta no S&P e isso pode levar o Bitcoin a continuar subindo, tá? A gente ter rompido esse ponto de controle em 3.370 já foi uma demonstração de força bem grande no S&P. Então, se continuar subindo o S&P, o Bitcoin vai continuar, o ouro vai, todos os ativos de risco irão continuar a subir por causa da correlação que a gente está vendo entre os mercados, né? Entre a aversão ao risco das pessoas. Beleza? Então, muita atenção ao S&P. Em compensação, se a gente voltar aqui para mim e perder esse suporte nos 3.325, já seria um péssimo sinal. Perdendo nos 3.290 é um sinal que essa correção vai continuar e o Bitcoin deve continuar a queda. Beleza? Então, caras, continuando agora, e antes de falar aqui no TRDR, eu quero te mostrar onde as instituições estão posicionadas, tá? Vamos lá. Caras, eu vejo muito claramente grandes ordens nesse topo que eu falei com vocês ali, próximo dos 10.780 até a região dos 10.900. Ou seja, se tiver um rompimento dessa região, eu vou querer entrar? Não, caras. Por causa dessas ordens muito grandes aqui, eu quero ver esse rompimento, eu quero ver o preço transformar essa região num range, né? A gente elevar o range que a gente está brigando, e se a gente conseguir romper e se manter aqui, aí sim, caras, pode ser um sinal para você pensar em compras de day trade ou até mesmo um swing trade, correto? Mas um rompimento e entrada aqui para mim tá fora de cogitação, caras. E muito pelo aquilo que eu sempre falo com vocês. Vocês raramente vão ver eu entrando em rompimento de topo ou rompimento de fundo, porque a grande maioria desses rompimentos acaba sendo falso. E por 4 principais motivos, né? Para isso eu vou pegar o exemplo contrário aqui, quando a gente fez o nosso último vídeo, estava nessa região dos 10.600, esperando o preço testar regiões de Fibonacci para shortar, correto? Ele volta, testa 0,382, testa, acho que nem chegou a testar o 0,5, né? Mas chegou certinho ali no 0,382, vamos ver aqui, exatamente, só chegou no 0,382. E a gente tem mais uma onda para baixo. Uma onda que faz o preço romper o último fundo, romper o suporte dos 10.400, mas o que acontece? Quando a gente rompe aqui, a gente começa novamente a ter muitas pessoas vendendo no fundo, a gente começa a ter uma acumulação das instituições. E por que isso acontece? São os 4 motivos que eu sempre falo para vocês. A,
muitas pessoas tentam operar esse rompimento, né? Muitas pessoas vendem nesse fundo assim como vão comprar nesse topo. Então, quando a gente rompe, a gente já tem um pool de liquidez para as instituições dessas pessoas que estão operando esses rompimentos. Não que você não deva operar, tá? Mas saiba dos riscos e, claramente, é uma das maneiras mais arriscadas de se operar no criptomercado. Primeiro ponto é as pessoas operando rompimentos. Segundo ponto são os stops. Muitas pessoas acabam colocando os stops logo abaixo do fundo, são caçados, né? Os stop loss hunts. Terceiro ponto são as pessoas sendo liquidadas. E a gente sim teve bastante liquidação nesses fundos aqui. E o quarto ponto são as pessoas tentando operar retrações. Essa, para mim, sem dúvidas, é o maior desafio, né? Porque você nunca sabe se é uma retração até o preço realmente ir lá e reverter essa tendência que era de baixa aqui, ok? Mas a gente tem 4 pontos de liquidez e é por isso que eu não vou querer entrar nesse rompimento aqui, porque eu sei que esses 4 pontos podem acontecer e eu sei que tem muitas ordens posicionadas aqui. Mas o que a gente quer ver é o preço rompendo essa região e formando um novo range. Por exemplo, a gente tinha muita ordem aqui nessa região dos 10.650, né? O preço vai lá, rompe essa região e olha só, forma um novo range. Antigas resistências se tornam suporte. É isso que você quer ver para operar a favor de uma tendência, tá? É o ideal você fazer isso ao invés de você ir operando os rompimentos em si. É uma opinião minha pro criptomercado, beleza? Continuando agora e falando um pouco dos indicadores de sentimento, tá? Porque a gente tem alguns indicadores que melhoraram bastante a favor de uma tendência de alta e tem outros que continuam pedindo pra gente um pouco mais de cautela. Vamos lá. Primeiros 2 indicadores que têm constatações positivas aqui, pensando na tendência de alta, é o CVD e o Long Short Ratio, tá? O Long Short Ratio que acabou confirmando o nosso rompimento aqui, mas depois que a gente forma esse fundo, olha só, o nosso Long Short Ratio só está caindo, tá? Só está caindo e isso é bom para essa altinha. Beleza? Então, nesse momento aqui, por exemplo, eu vou shortar? Não. Eu tô de olho para quê? Para este rompimento ali, o rompimento dos 10.650. A partir dali, eu acho que a gente tem um short legal, beleza? Mas nesse momento, como o meu long short ratio e o meu CVD estão caindo, para mim é um sinal positivo para essa altinha do preço e é um sinal que não vai me permitir shortar ele aqui agora, tá? Só a gente falar do CVD, ele acabou de dar uma pumpadinha aqui mostrando que bastante sardinha comprou, né? Talvez por isso a gente tá tendo essa rejeiçãozinha aqui nesse momento. Mas, pensando assim em prazos maiores, eu vejo que isso é algo positivo, inclusive o nosso long short ratio caiu para baixo de 1, tá? Isso é algo bom. Algo que não é muito bom que eu vejo nesse momento é que as liquidações a gente está tendo bastante nessas altas, tá? Inclusive a gente superou já as liquidações que a gente teve nos fundos que eu falei que foi bastante com vocês. E a partir daqui a gente já pode ter captado a liquidez, já foi em 0,618, já foi na região mais importante, já caçou os stops e eu vejo que para os ursos manterem o controle desse mercado, eles precisam mandar o Bitcoin para baixo a partir de agora. Se romper esse topo aqui e transformar um novo range, caras, eu vou passar a acreditar mais na alta, tá? Mas nesse momento eu me mantenho um pouco mais bearish ainda, beleza? Um dos motivos de eu me manter mais bearish é o book que eu mostrei para vocês da BitMEX e o book agregado também, tá? O book agregado tá claramente aqui com uma predominância vendedora, né? E quando a gente quer operar a favor de uma tendência, né? O que você quer ver, investidores? Eu acabei de falar para vocês não operarem um rompimento em si. Mas o que você sempre vai querer ver é o preço rompendo uma região importante, como por exemplo, rompeu lá os 10.650, você aguarda uma retração, o preço voltar nas médias, enfim. Pode usar o indicador que você quiser, mas você quer ver o quê? O book cheio a seu favor. Então, quando você vê aqui que o book está cheio a seu favor, é uma oportunidade para você pensar em compra, tá? Então, se romper aqui para cima, volta aqui numa correçãozinha e o book está cheio de pessoas tentando comprar, para mim é uma oportunidade, tá? É uma maneira muito simples de você aliar uma análise técnica com uma análise de sentimento, o que aumenta consideravelmente as probabilidades de sucesso de qualquer operação no criptomercado. Beleza, investidores? Caras, então é isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado dessa análise. Para fazer um resuminho aqui, eu enxergo que nesse momento o Bitcoin tá subindo aqui, sem muito volume, formando essa bandeira. Parte dessa subida pode ser explicada pelo S&P, outra parte pela força que o Bitcoin mostrou no final de semana. Mas, sem dúvidas, para mim nesse momento, um rompimento e a transformação de um novo range dessa região dos 10.780, 10.800 seria algo muito positivo, tá? E seria algo que aumentaria consideravelmente as probabilidades do preço voltar a subir.
Uma confirmação maior realmente é só o rompimento do triângulo no 4 horas, tá? Mas pra mim, romper esse topo já seria um sinal bem bullish, seria um sinal que os ursos estão perdendo o controle do mercado. Em compensação, nesse momento, mesmo eu não vendo volume, mesmo eu vendo que a gente pode acabar rompendo essa bandeira para baixo, eu não vou shortar, porque eu acho que a oportunidade de short já foi aqui, e eu vejo que os nossos indicadores de sentimento estão apoiando essa subidinha, né? Tem mais pessoas apostando em short nela. Então, não quero fazer nada ainda. Vou pensar em short quando? Se o preço romper os 10.650 dólares. Um rompimento aqui seria para mim uma boa oportunidade de short para olhar nos suportes lá em 10.400, pelo menos, o nosso alvo. Beleza, investidores? Caras, então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa análise. Não esquece de deixar o like aí, se inscrever caso não seja inscrito, e deixar todas as dúvidas, críticas e sugestões nos comentários. Um forte abraço.